Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga amém. Irmãos, meu coração está assim, ó. Estou conversando com o pastor Tiago no caminho, ele segurou na minha mão. Eu falei, pastor, a mão do senhor está gelada. Eu falei assim, pastor, parece que eu nunca preguei. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou pregar. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui essa noite. Eu também quero viver tudo aquilo que Ele vai fazer aqui, porque eu ainda estou aguardando o que Ele vai fazer. Mas uma certeza, uma convicção no meu coração, que todas as vezes que há um ajuntamento de homens e mulheres, há um ajuntamento aonde a palavra fala que 2 ou 3 estão reunidos, aonde a presença de Deus está, aonde há liberdade, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa de grande está prestes a acontecer. Eu estou num turbilhão de sentimentos, eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. Uma vontade de chorar, uma vontade de ficar sentado, eu fiquei em pé o tempo todo. Eu não consigo explicar tamanha a luta, tamanha a guerra que foi para estar no dia de hoje aqui neste lugar. Mas eu creio que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Maior se encontra aqui neste ambiente o grandão da Galileia, o eu sou, Ele está aqui neste lugar. Rabadá, sibidianda, labadá, serebede, canta, labadá. Ele está aqui. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua glória. Nos envolva, Senhor, com a tua graça e com a tua infinita. Venha, venha, venha sobre nós. Dá lugar, igreja. Dá lugar, igreja. Se você der lugar, vai viver, vai experimentar. Talvez muitos entram e saem do mesmo jeito, da mesma maneira. É porque não dá lugar. Então dá lugar, dá lugar. Espírito Santo, venha, 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 venha. Eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou na dificuldade, está tudo dando errado. Mas eu creio no meu Redentor, que no tempo certo vai se levantar. E Ele virá ao meu favor, Ele virá ao nosso favor. Ele se encontra, Ele se encontra. Ele procura, Ele te procura aí, Ele está te procurando aí, ó. Não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolhe. Ele está te procurando, está te procurando, está te procurando aí. Rebede, serebede, canta labadá, sibidianda labadá. Raba, serebede, bedeira, dabadá, badara, dabadá, dabadá, badá. Te procura aí, ó. Agora, Espírito Santo, fala, fala agora. Fala ao ouvido dele, fala ao ouvido dela, fala agora. Rebede, badá, rabadá, sibidianda labadá. Envolve, Jesus. Envolva, Senhor. Me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Graças a Deus. Abra comigo. Rebede, serebede, canta labadá. Fala em línguas. Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer aqui. Ai, alabadá, dabadá. Mas há uma graça, há uma presença. Ei, xerebes, arabadás. Dá lugar agora. Ai. Vai começar a pegar, tá pegando aí agora. Vai pegar fogo agora. Agora, Jesus. Não é a minha vontade, não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. Vai, Senhor. Vai, Senhor.
Ei, Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso ler a Tua palavra, Jesus. Ai, 1 Samuel, eu sei do tema da campanha, mas algo que Deus está queimando, está torrando ao meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 1, no verso de número 11, o ministério de louvor fica aqui na dispensação. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Não é do meu jeito. O nosso Senhor, Ele é imutável. Ele vai agir de várias formas. Quem encontrou aí, dá um sinal aí. 1 Samuel, capítulo de número 1, no verso de número 11. Podemos ler em nome de Jesus? E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Põe a Bíblia no teu lugar. Segura na mão desse tocha que está do teu lado aí, desse labareda de fogo. Ei, Senhor, eu me coloco, Jesus, na dispensação. A tua palavra fala em João 3,30 que eu venha diminuir e o Senhor cresça e apareça. Senhor, a expectativa não está no homem, mas a expectativa está no Senhor, naquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações aqui nesta noite. Então, Senhor, cubra este lugar, Senhor, com o teu sangue, que todo o poder das trevas, todo ladrão de avivamento, todo vento contrário, tudo aquilo que tentar contra essa reunião, em nome de Jesus agora, eu te peço, Senhor, vai em lares agora, vai em lares que talvez a oração contrária, dizendo por que ele ainda vai à igreja, porque ela ainda vai à igreja, porque ainda insiste em algo que não está dando certo. Senhor, vai agora neste lugar, eu não sei, mas vai lá agora. Vai agora, Espírito Santo, o mesmo Espírito que está operando aqui. Vai lá, toca lá, Jesus, toca. Porque quando o teu servo, a tua serva chegar em casa, quando ele chegar, não vai estar ninguém dormindo, vai estar todo mundo com a butuca do olho te esperando, e vai te perguntar o que aconteceu naquele lugar, o que aconteceu naquele lugar, porque eu sentia como se eu estivesse lá. Você verá algo diferente quando tu entrares na tua casa. Tu verás o agir, o operar de Deus. É aquele que se encontra aqui neste ambiente. Então fique à vontade, Jesus. Fique à vontade, Jesus. Senhor, faça segundo o teu querer e segundo a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu te convido a ligar na terra, porque aquilo que você ligar agora aí na terra será ligado nos céus. Levante as suas mãos e glorifique o Senhor com bastante alegria. Pode se sentar. Graças a Deus. Pastora Bruna, Pai do Senhor, cadê o João? Não vi o João ainda não, né? Tá por aí, né? Desde já eu agradeço pela confiança, agradeço pelo carinho conosco. Está comigo aqui o missionário Léo, um homem de Deus que tem nos abençoado ali na obra.
convidei ele para vir, Sandra ficou lá na igreja, né? O pessoal até estranha, né? A Sandra lá e eu fora, né? É o contrário normalmente, né? Eu estou lá e ela fora, né? Aí chega amanhã, hoje à noite, o próximo culto, pastor, mas o senhor fez uma falta? Não, mas é bom você sentir saudade da gente, né? Deixa Deus usar a Sandra aí também, porque a gente precisa também, né? Se alimentar, porque quando a gente vem trazer a palavra de Deus, a gente também se alimenta. Por mais que a gente prega, né, pastor Veli, na nossa casa, quando a gente vai em outra terra, eu estava falando com o pastor Veli, é a única igreja que eu abro mão do culto, ou de quarta ou de domingo, para estar. A única igreja. A gente normalmente prega na terça, na quinta, na segunda, no sábado, mas na quarta e no domingo. Essa casa aqui eu tenho um carinho muito grande por estar aqui. Agradeço os ministérios de louvor, né, que teve lá sábado. O Vitão está ali, né, Vitor? Mas a turma que esteve lá sábado foi bênção demais, gente. Eles quebraram tudo lá. Não ficou pedra sobre pedra. Oh, glória, assim mesmo. O povo de Deus tem que ser desse jeito mesmo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui batendo um papo com você até a adrenalina chegar no lugar, né? Até as coisas chegarem no lugar. Eu contando para o pastor Tiago naquele túnel, ele chegando até aqui. Pastor, tem coisa que só acontece comigo. Fizemos um trabalho de criança no mês passado, no último sábado. Sempre tem um trabalho das crianças no último sábado. A irmã Alice aqui da igreja sempre manda um oi para mim lá quando eu posto alguma coisa das crianças. E no final do culto eu gosto de levar as crianças na vila. E eu falei, gente, quem for da vila, entra na van. Imagina eu virar e falar isso. Irmãos, eu perdi a conta de quantas crianças foram entrando dentro da van. Tinha criança no primeiro andar, criança no segundo andar. De tanta criança que entrou dentro da van, aí vai o pastor levar as crianças na igreja, lá dentro da comunidade. Chego lá na comunidade, fico 5 minutos esperando sair todo mundo de dentro do carro, dentro da van. Eu viro a van e volto para a igreja. Quando eu chego lá na igreja, tem um casal lá, me esperando na porta, com um olho desse tamanho me esperando. Pastor, cadê minha filha? Tá ela e a coleguinha dela que eu trouxe, da vizinha. Uai, tá aí na igreja, não tá não? Você já entendeu o que aconteceu. Irmãos, essas meninas entraram dentro da van, pastor, junto com a turma toda da vila, porque a mãe dela falou que elas gostam de andar de van. Só que ninguém contou isso para o pastor. Entraram na van e desceram lá na vila, gente. Eu volto com a van, chego lá, irmã, vamos voltar lá agora. Eu voltei, prensa, um desespero. Eu volto lá na vila, chego lá, cadê as meninas? Aí tinha um bar assim lotado, o pessoal fazendo aquelas festas dentro de vila, né? Comendo caldo e um monte de coisa lá. Aí uma irmã já profetizou, levantou, pastor, o que você está procurando? Estou procurando 2 meninas que eu perdi. Assim se essa der, a gente desconfiou, viu que essas meninas não eram da vila. Aí nós perguntamos, elas falaram assim, não, a gente está perdido. Aí eles pediram uma moça para ir lá na igreja levar as crianças. Aí quando eu volto com a mãe e o pai estavam dentro do carro. Imagina, irmãos, comigo. Quando eu cheguei lá na igreja e vi as 2 crianças lá, eu falo, tem coisa que só acontece com o pastor. Eu falo que aquilo ali no meu coração, a gente que é pai, a gente que tem amor pelos nossos filhos, imagina você numa situação dessa. Um filho desaparecer, sumir, e você não saber aonde ele está. Irmãos, que prova foi essa que eu passei nesse sábado? Sábado que vem, sem ser esse no outro, é o trabalho de criança. Eu falei, gente, eu vou trancar a porta, eu vou pedir a identidade de cada criança, antes delas saírem, entrar dentro da van. Nunca mais, gente. Eu tenho um monte de defeito, mas uma qualidade, quando fala alguma coisa comigo, acontece alguma coisa comigo, é uma vez só. Eu não permito aquilo acontecer 2 vezes. Irmãos, sirva, gente. A gente tem que ficar atento o tempo todo. Criança é uma benção. Amém? Só para... a irmã da água aí, por favor, tá, irmã? Eu falei que aqui é o Opala 6 cilindros. Os placas pretas aí vão entender. Amém? Quem que entendeu, diga amém.
Oh, glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor ministra ao meu coração a respeito de uma oração, nós entendemos que a oração, ela tem um poder de mudar, de transformar qualquer situação. A oração sincera, verdadeira, uma oração aquebrantada, uma oração a qual nós abrimos o nosso peito, rasgamos o nosso coração e entregamos e apresentamos diante do Senhor. Eu acredito que aquilo ali move o coração de Deus. Em todo tempo, em todo instante, uma oração sincera. E nós lemos um texto aqui nesta noite, que uma mulher com o nome de Ana, ela faz uma oração, porque a sua luta já estava insuportável. A dificuldade, tudo aquilo que ela estava passando, ela já não estava aguentando mais. Irmãos, um dos piores sentimentos que o ser humano pode carregar com ele é o sentimento de frustração. Um sentimento de você desejar algo e não poder ter esse algo. Não é verdade? Quando nós queremos tanto algo, quando nós desejamos, irmão, quando aquilo parece que você já nasceu com aquilo dentro de você, na sua essência, você começa aquilo ali a sua vida toda desejando algo e esperando que um dia aquilo vai acontecer. Já imaginou diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos, diante de tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja diante do Senhor, você vê dia após dia aquilo não acontecer? Deus abençoe, filha. Vai voltar mais umas 2 vezes. Aquilo que você tanto deseja no seu coração, passa dia, passa noite, e aquilo não acontece. Lembra de Asaf, um dos maiores, o maior adorador, músico, adorador ao Senhor? O coração dele, ele se abriu diante do Senhor e falou: Senhor, está vendo o ímpio? Está vendo aquelas pessoas prosperando? Eu estou te adorando de manhã, te adorando de tarde, eu estou todos os dias na sua presença e eu estou vendo os ímpios, eu estou vendo as pessoas que não têm compromisso, as pessoas que não estão nem aí para nada. Essas pessoas são abençoadas, as pessoas adquirem, e eu, quanto de nós, em momentos que parece que a dificuldade, ela puxa uma cadeira e assenta à sua frente, e fica olhando dentro dos seus olhos e dizendo para você: ué, cadê suas promessas? Cadê aquilo que está queimando no teu coração? Por que não acontece? Tem dia, irmão, que nós levantamos dessa forma. Tem dia que nós acordamos com um sentimento de vazio, um sentimento de fracasso. A gente vê um monte de gente que não tem compromisso, não está nem aí para nada, vê sendo abençoado. Talvez você está andando de ônibus, talvez você está pagando um aluguel, talvez você está com a água cortada, está com a luz ao ponto de cortar, talvez você está desempregado, talvez está ganhando um salário mínimo. E a gente se pergunta, porque nós somos seres humanos, nós temos esse sentimento de fracasso, de decepção, é natural. Eu vou te dizer algo, igreja, isso é importante na vida de um crente, é verdade, porque quando está tudo bem, quando tudo está bom, quando está tudo dando certo, a gente começa a se relaxar, a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem se preocupar. Quando o negócio estreita, quando a prova chega, é a hora que nós nos aquebrantamos diante do Senhor. E nós vemos uma oração de uma mulher que muda o propósito da sua vida. Porque, irmãos, irmãs, principalmente as irmãs, o desejo de toda mulher é ser o quê? O desejo de toda mulher é ser o quê? Mãe. Imagina para uma mulher que quando Deus faz o homem do pó da terra, quando Deus cria o homem, façamos o homem em imagem e semelhança. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Quando Adão dorme no sono profundo, Deus faz uma mulher uma ajudadora,
uma mulher para caminhar junto. Então o sentimento de uma mulher é um sentimento de gerar vida. Irmãos, a melhor coisa, a gente como homem, a gente nunca vai entender isso, mas é um sentimento de gerar, é um sentimento de dar vida a alguma coisa que não existe, mas através de uma mãe se dá à luz a um filho, e ela coloca os seus sonhos, ela coloca tudo que ela pensa para o filho, tudo que ela imagina, tudo que ela espera que vai dar certo na vida daquela criança, é natural. E nós vemos uma situação, um ambiente, que Ana, ela era amada do seu esposo, Eucana amava ela porque dava uma porção maior para ela, o coração dele se inclinava para ela, mas ela não poderia dar filhos para ele. E no mesmo ambiente a qual Ana estava, Penina, a Bíblia fala que Penina, ela aprontava mesmo, Penina desafiava ela mesma, Penina jogava na cara dela o que ela não tinha e ela tinha de sobra. O que ela mais tinha era filhos. A Bíblia não fala com exatidão, mas eu fico imaginando a quantidade de filhos que Penina tinha. Talvez ela engravidava, gerava, dava à luz e se bobear engravidava de novo. Quantos aqui já viu? Eu já vi várias vezes de uma mulher engravidar, logo no resguardo já engravida novamente. Isso é natural, isso acontece, não é bom, mas acontece. E Ana vendo, se deparando com aquela situação, se deparando com aquela luta diária, de ver Penina enchendo a casa de menino, enchendo a casa de menina, e ela não poderia dar luz a uma criança. O sonho dela era ser mãe de um filho, ela só queria ter o prazer, a oportunidade de talvez, como ela ficava observando, vendo Penina, sentindo enjoo, vendo Penina, sentindo dores, vendo a criança mexer, vendo ela dar à luz, vendo a criança sendo amamentada, vendo a criança começando a aprender a engatinhar, a andar, e uma atrás da outra. Irmãos, entenda algo, o ambiente pode ser desfavorável a você, o ambiente pode dizer para você que tudo vai contrário à sua vida, mas o ambiente não tem o poder de arrancar, de tirar aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque quando Deus coloca algo no coração do homem, no coração de uma mulher, pode parar tudo, cair tudo, quebrar tudo, mas aquilo que Deus, a convicção no seu coração, ninguém tem o poder de tirar. E eu fico entendendo que naquele ambiente, a qual a alegria de uma era a decepção de outra. Conjecturando aqui, igreja, eu fico imaginando Ana sentada no sofá, assistindo uma televisão. Eu vou só para ilustrar aqui, para você entender, na época nem tinha televisão, só para você entender, ela sentada ao sofá, vendo uma televisão, e de repente passa uma criança, correndo, trupica no pé dela, passa uma outra criança, sobe, pede ela o controle, troca de canal. Olha o ambiente que ela estava vivendo, aquilo que ela desejava, estava aos montes do seu lado. Eu vou ser mais profundo nisso que eu quero ministrar ao seu coração. Ana não tinha filhos, mas Ana também participava da criação dos filhos de Penina. Para comigo e pensa, imagina comigo, você num ambiente cheio de criança, mesmo que a mãe não consiga dar conta de todas, Ana, em obediência ao seu esposo, porque a Bíblia fala que ela obedecia o seu marido,
ela todos os anos, ela subia com a sua família, ela subia com o seu esposo, subia com Penina, subia com aquelas crianças todas, para oferecer sacrifício ao Senhor junto com o seu marido. Todos os anos ela subia. Então eu fico imaginando, irmãos, num ambiente a qual Eucana, como esposo, ele via ela sentada lá triste, porque ele via ela triste. Mas você sabe que criança tem o poder de quebrar a gente, não é verdade? Criança, ela tem o poder de tirar um sorriso quando você está triste. Criança chega a falar algo com você, que você está chateado, passou luta no dia inteiro no trabalho. A criança chega, pula em você, te abraça, porque criança é honesta, criança é sincera, criança é verdadeira. Ana, independente das suas lutas, aquelas crianças, elas não tinham nada com o problema de Ana. Elas eram filhas de Penina, mas como criança, elas estavam naquele ambiente. Então, de uma certa forma, de uma certa maneira, Ana ajudava a criar aquelas crianças. Ana ajudava a educar aquelas crianças. Porque quando Penina dava a luz, estava de resguardo, não poderia cuidar das crianças. Quem cuidaria das crianças? Era Ana, tendo que cuidar do filho de outro, tendo que cuidar do filho de uma outra mulher, uma coisa que ela desejava, mas ela estava tomando conta. Imagina você, o seu sonho é ter um carro, aí você é lavador de carro. Todo dia você está lavando 4, 5 carros por dia, lisando, passando a mão em algo que não é seu, mas você está cuidando, você está zelando por aquilo que talvez não é seu hoje, mas Deus coloca diante de você para você cuidar. Eu acho que 2, 3 já estão entendendo aqui a dimensão aonde Deus quer falar aqui neste lugar. Coisas que são colocadas na nossa vida, talvez nós questionamos, talvez nós perguntamos, nós indagamos a Deus: por que, Deus? Isso aí é para me afrontar? Isso é para me humilhar mais ainda? Não, tenha certeza no seu coração, Deus está colocando coisas na sua vida para você cuidar. Sabe o que Deus estava fazendo com Ana? Deus estava ensinando ela a cuidar de criança, Deus estava ensinando ela a educar a criança, Deus estava ensinando ela aquilo que Ele iria fazer na vida dela. Talvez o que está na sua mão hoje não é seu, é de outro, mas zele por aquilo que Deus coloca na sua mão. Nós temos que zelar por aquilo que Deus coloca, irmãos. Nada na vida do cristão é por acaso. Pessoas que são colocadas na nossa vida, sabe aquelas pessoas que, irmãos, já está chegando um tempo que nós não podemos mais conviver com isso. Eu sei que isso não acontece aqui, acontece só lá na nossa igreja. No dia de culto, os líderes aqui, pastor, tem que ficar mandando mensagem para um monte de gente para estar aqui na igreja. Isso não acontece aqui, isso acontece na nossa igreja. Irmão, estou com saudade, você não está indo na igreja. Irmão, o culto é 8 horas. Irmã, você está sumida da igreja. Pastor, que Deus tem ministrado ao meu coração, que já está chegando um tempo que Deus não vai aceitar mais esse tipo de coisa. Você conhece a palavra, você sabe das promessas que Deus tem para você. Nós precisamos ser animados, nós precisamos que as pessoas façam coisas para nos animar, para nos levar na casa de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, no tempo dos meus avós, dos meus bisavós, aonde não sabia ler, não sabia escrever, aonde no tempo de Jesus, por exemplo, quando na primeira pregação de Pedro ele ganha 3.000 almas para o Senhor. Nós precisamos estar fazendo congressos, fazendo movimentos para poder animar o povo, para trazer o povo para a casa de Deus. Irmãos, Deus tem falado isso grandiosamente ao meu coração. Está chegando um tempo que o Senhor vai dividir o povo no meio do povo.
Está chegando o tempo que vai dividir um povo no meio de um povo. Não tem ninguém aqui essa noite que um líder mandou uma mensagem chamando para o culto aqui. Já até riram aí já, né? Não tem ninguém aqui nessa noite, né? Que o pastor mandou uma mensagem, né, pastor? Que a pastora mandou, o pastor Tiago mandou. Nós já estamos chegando a um tempo que nós precisamos saber quem nós somos diante do Senhor. Nós precisamos, igreja. Tem promessa? Deus tem milagre? Deus tem grandes coisas? Tem. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de alguma coisa. Você tem tudo ao seu favor. Você tem tudo que coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E precisamos ser avivados. Precisamos de congressos miraculosos. Precisamos de movimento para movimentar as pessoas. Eu costumo dizer, pastor, na época dos nossos avós, havia muito mais conversão do que há nos dias de hoje. Porque era uma conversão verdadeira, pessoas que não sabiam ler e nem escrever. Só de ouvir aquilo que estava sendo ministrado, entregava a sua vida e nunca mais abria a mão de estar na presença de Deus. Quem quer ir para o céu aqui, levante a mão. Quem quer morrer hoje? Amém. Pelo menos tem um corajoso. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Então está chegando o tempo que o Senhor vai dividir uma igreja dentro de uma igreja. A gente fica fritando, pastor, a cabeça de pastor não desliga. Será que eu preciso fazer um congresso? Será que eu preciso fazer uma campanha? Como está sendo ministrada a campanha aqui? Do Salmo 91? Do esconderijo do Altíssimo? Nós precisamos ministrar campanhas, precisamos ministrar coisas para despertar a igreja, para trazer a igreja. A cabeça de pastor fica 24 horas, quando está dormindo ainda sonha ainda com a igreja. O que a gente precisa fazer? A gente fica se perguntando, eu estou errando aonde? Por que o povo não vem? Por que o ministério de louvor vem um dia, mas não vem no outro culto? Por que o irmão está aqui um dia, mas também não está no outro dia? Então nós estamos vivendo um tempo que o Senhor, Ele precisa ver quem é quem. Ele fala, eu tenho para liberar para todos, mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então aquela mulher estava lidando com algo que era seu, em obediência ao seu esposo. Sabe por que tem muito crente aí, igreja, que não prospera, que não avança, que não sai da mesma vida que está vivendo? É porque não é obediente. Talvez você é obediente a Deus. Tudo que Deus manda fazer, eu faço. Tudo que Deus manda eu falar, eu falo. Manda cantar, manda dançar, manda pregar, eu faço. Aí talvez o seu pastor chegue para você e fale, eu quero que você faça isso. Aí você fala, eu não vou fazer não. Você está sendo desobediente. Aí talvez eu sou obediente a Deus, obediente ao seu pastor. Aí dentro da sua casa, a sua esposa fala com você, não faz isso não. Você para pirraçar ela, o que você faz? Faça. O seu marido fala com você, mulher, não faça isso. E o que você faz? Então, em alguma área na sua vida, sabe lá no trabalho, o seu encarregado, o seu chefe, ele está ali por algum merecimento. Se fosse para ser você, você estaria lá. Aí a gente começa a desobedecer. A gente começa sempre em alguma área nossa, desobedecer em alguma coisa. Eu vou ser 100% perfeito? Não, mas eu vou tentar
fechar todas as brechas, eu vou tentar fechar tudo aquilo que tem impedido de Deus me abençoar, porque Deus não vai quebrar a sua palavra. Se nós formos obedientes, Deus ele tem grandes promessas, sim ou não? Ele fala, se você for desobediente, eu tenho promessa para você. Então Ana, ela entendeu que a sua submissão, ela não estava simplesmente pautada ao homem, mas a sua submissão, ela estava diante do seu marido, porque de acordo com aquilo que Deus ordenou, ela precisava ser obediente ao seu marido, mesmo não concordando com a situação de Penina, mas em obediência ao seu marido, ela subia todos os anos, ela cuidava dos filhos, das filhas de Penina, mas ela subia todos os anos, junto com seu marido, para oferecer sacrifício. E uma dessas vezes, que ela sobe, a Bíblia fala que ela estava tão amargurada de alma, tão amargurada, ela estava ajoelhada, sentada, eu não sei como que ela estava. A Bíblia fala que o sacerdote Eli estava sentado à porta, próximo de uma coluna, e ele vê aquela mulher lá orando, e vê aquela mulher lá falando algo com Deus, mas a Bíblia fala que ele olhou para ela, a boca mexia, mas não saía som, não saía nada. Aquela oração é uma oração que a voz já não saía mais, porque quantas vezes a gente tem falado com o Senhor, Senhor, muda essa história, Senhor, muda isso, e a gente começa a ver, passar 1 ano, 2 anos, muito tempo, e aquilo não acontece. E Ana, orando com sinceridade diante do Senhor, olha para você ver o princípio de obediência. Quando o sacerdote Eli chega diante dela, ele fala com ela, mulher, por que você não larga esse vinho aí, por que você não aparta da bebida, que para mim você está bêbada, está falando e não sai som, a boca mexe e não sai nada. Irmãos, Ana tinha tudo para levantar, pôr o dedo em riste no nariz do sacerdote e falar com ele, você não tem nada com a minha vida, você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Ela poderia ter brigado, ela poderia ter lembrado da época que ela fazia barraco, né? Quando eu espalho, ninguém me junta. Não é verdade? Isso não acontece aqui não, é só na rua de baixo ali, naquela igreja lá de baixo. Quando alguém fala, quando alguém te desafia, quando alguém te repreende, aí você lembra da época do UFC, do judô, do karatê, a época que você... rabo de arraia, né, Léo? Rabo de arraia, capoeira. Aí você se lembra. Ela tinha tudo, irmãos. Porque quando a gente está amargurado, quando a gente está decepcionado, quando a gente está triste, quando a coisa não está acontecendo, quando chega alguém para ainda te criticar ainda, você fala aí, você falou na hora errada, no momento errado, agora eu vou descarregar tudo nele. Mas ela, em obediência, eu não quero dizer que ela não sentiu isso no seu coração. Irmãos, nós podemos irar, mas não podemos pecar. Ela levanta, ela vai explicar a situação para ele, que ela não estava bêbada, mas sim amargurada de alma, de espírito. Ela estava triste, porque é muito ruim querer algo e não conseguir, é muito decepcionante. E o sacerdote, naquele momento, Deus fala ao coração dele, fala com ela. É simples, igreja. As coisas de Deus não tem segredo. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Seja obediente. É uma palavra difícil. Muitas vezes para arrancar um glória a Deus é difícil. É difícil, mas é necessário na nossa vida. E Deus fala com ele,
fala com ela, que vou eu dar ela o que tanto ela deseja. E a Bíblia fala que ela sai dali com aquilo que o profeta liberou sobre a vida dela. Irmãos, entendam uma coisa: Deus sempre vai falar com você no momento mais difícil. Deus sempre vai se apresentar no momento a qual nós imaginamos que acabou, que não vai dar certo mais. Deus, ele se apresentou diante dela e disse para ela que ele iria mudar a sorte dela, porque a Bíblia fala que ela só queria um filho. Ela só queria simplesmente um filho. E quando Deus abençoa a vida dela, a oração, primeiro ela orou, primeiro ela fez o compromisso com Deus. É fácil muitas das vezes a gente falar assim: Deus, eu vou devolver, igual a irmã, a pastora ministrou aqui, vou devolver meu dízimo quando você está com dinheiro na conta. Agora o gostoso é você profetizar e falar assim: Senhor, amanhã, domingo, eu não tenho hoje, mas domingo eu quero trazer uma oferta que eu nunca dei na minha vida aqui nessa igreja. Esse é que Deus ama esse tipo de coisa. Deus ama que você desafie. Nós precisamos ser provocadores de milagres. Você tem que provocar o seu milagre. Nós ficamos passivos. Ana orou. Mas não foi só uma oração, não foi só um dia. Essa oração foi o dia que o Senhor respondeu. Mas a oração dela era constante. A oração dela já vinha de tempos em tempos, porque o coração dela ansiava e desejava. Eu não sei o que você tem pedido, mas eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Talvez você quer sentir contração, você quer sentir enjoo, você quer sentir quando você estiver dormindo, a barriga mexendo, a criança vai para um lado. Eu sou pai, gente, de 4 filhos e 2 adotivos, então de filho eu entendo. Ana, ela já sai dali com a certeza e convicção no seu coração, que aquilo que Deus, quando Ele tem como promessa na vida do homem, de uma mulher, aquilo Ele há de acontecer. Eu convido você a ficar sobre os seus pés. Quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós entendemos que a promessa que Ele tem na nossa vida só depende da minha e da sua obediência para acontecer. Talvez você vai entrar em campanha, sair campanha, entrar em campanha e sair campanha. Você vai falar assim: mas aquela campanha ali eu fiz a campanha toda e não aconteceu nada. Eu participei de quantas campanhas e não aconteceu nada. Eu quero convidar você essa noite a olhar para dentro de você. Eu queria pular, rodopiar, mas não é aquilo que eu quero. Mas é aquilo que Deus precisa tratar aqui nessa noite. É aquilo que Deus precisa tratar conosco aqui nessa noite. Eu vou entrar nessa campanha. Eu vou estar nessa campanha, mas eu preciso também mudar algo na minha vida. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. O que você precisa essa noite? Para que Deus ouça a sua oração. Porque a gente preocupa: se eu fizer isso eu vou estar sendo humilhada, se eu fizer isso eu vou ser humilhado. O que importa, igreja? O que importa é que você faça aquilo que Deus peça que você faça. E Deus concebe o filho, nasce Samuel, e a oração dela era o quê? Que se eu tiver um filho, e olha que coisa mais linda, não sei se você percebeu quando eu li, ela disse em obediência ao seu marido:
eu quero ter um filho homem. Olha a obediência. Sabe por quê? Você sabe qual que é o maior orgulho para um pai? Na época de Jesus, podia ter 9 filhas. Eu não estou desmerecendo as mulheres aqui, no nome de Jesus, gente, em nome de Jesus. Eu quero dizer, na época de Jesus, a maior honra para um pai era um filho varão. O primogênito, um varão. Então ela, no seu coração, ela poderia ter pedido assim: não, Senhor, me dá uma menina, me dá um filho. Ela determinou no seu coração: eu quero um filho homem. Porque em obediência, eu passei muita coisa junto lá com meu marido, mas em obediência, o Senhor quer me honrar e Ele vai te honrar. E a Bíblia fala, no 1 Samuel 2:21, entenda, quando Deus ele vê a sua obediência, ela pega o seu filho, quando termina a amamentação, o período, ela entrega ele no templo. Samuel começa a servir no templo. Samuel começa a ajudar na casa de Deus. E Samuel é conhecido como um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Olha o poder de uma obediência e um poder de uma oração. Não adianta ter oração e ter desobediência. A oração era alimentada pela obediência, porque Deus não vai abençoar se houver desobediência. Ah, pastor, mas não era a palavra que eu queria ouvir aqui essa noite. Mas eu quero te dizer que é essa palavra que vai te levar para o céu. É essa palavra que vai quebrar protocolos essa noite. É essa palavra agora que tem o poder de fazer um divisor de águas na sua vida nesta noite, aqui neste lugar. Está orando, mas precisa obedecer. Está obedecendo, mas precisa orar. A Bíblia fala que Samuel está no templo, mas Deus não fecha a madre de Ana. Você sabe quando ela estava cuidando das crianças que não era dela? Você se lembra de Jacó, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro? Quando ele fala: eu quero ir embora agora com a minha família. Quando ele fala: ó, eu vou dividir aqui as ovelhas, os bodes. Ele estava cuidando daquilo que não era dele. Mas a Bíblia fala que quando ele sai daquele lugar, ele leva uma grande riqueza. Ele levou muito mais do que o seu sogro teve. Ele levou muito mais, porque em obediência ele trabalhou 7 anos, mas depois trabalhou mais 7 anos. Ele serviu, irmãos. Entenda que o reino de Deus é servir. Entenda que o reino de Deus é obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não é como Saul, que sacrificou, mas Deus não queria. Deus queria a obediência. Então entenda nesta noite, igreja, abra o teu coração, fala: Senhor, aonde eu tenho desobedecido a tua vontade, aonde eu tenho falhado, seja na minha casa, no local de trabalho, seja na igreja, seja em qualquer área, em qualquer circunstância, aonde o Senhor precisa trabalhar, aonde o Senhor precisa quebrar, aonde o Senhor precisa me renovar, me restaurar. E Jacó foi próspero, porque obedeceu. 1 Samuel 2:21. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor, ele lembrou de Ana. Sabe os filhos de Penina? A Bíblia não fala quantos que são. Eucana fala: eu sou mais do que você, do que 10 filhos. Mas não quer dizer que Penina tinha 10 filhos. A Bíblia não menciona quantos filhos ela teve, mas quando Deus obedeceu, quando Deus agraciou a Ana, quando Deus abençoou ela, Ele fez questão
de colocar a quantidade de filhos que Ele abençoou ela. O que eu quero dizer para você mais uma vez? Aquilo que Deus está nas suas mãos hoje, pode ainda não ser seu. Talvez você trabalhe numa empresa que não é sua, você é empregado, mas fala: Senhor, eu quero dar o melhor, eu quero fazer o melhor, porque hoje eu posso ser empregado, mas amanhã eu posso ser o dono. Hoje eu posso estar lavando um carro, amanhã eu posso estar sendo um dono de uma agência. Hoje eu posso estar aqui assentado aqui ao banco, mas eu vou sentar da melhor forma, eu vou adorar da melhor forma, eu vou fazer da melhor forma. Amanhã Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai fazer o teu nome reconhecido. Outrora você não era nada, nós não éramos nada, mas Deus viu graça em mim, viu graça em você, e Ele quer dizer para você que nesta noite basta obedecer, basta saber que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Então Deus deu filhos, Deus deu bênção. Pode adorar, pode adorar. Arabada canta, lavada sibirianda, lavada. Obedecemos, nós vemos milagre. Sandra foi ministrar no feriado de 1º de maio, num acampamento. Pode continuar na melodia. Eu não sei tocar nada, mas eu conheço nota. Eu sei quando alguém, aqui não aconteceu não, mas quando desafina lá na igreja, eu só olho assim. Quando erro uma nota, eu só olho. E eu não sei tocar nada, mas eu conheço todas as notas. Então pode continuar na melodia, fica aí. Começa a dedilhar, eu já sei a música que vai cantar. Sandra foi ministrar 1º de maio, passou, estou terminando, me dá 2 minutos. Um congresso para 300 pessoas. Um lugar tão distante, um lugar longe. Estrada de terra 9 quilômetros. Enchi a van, teve que descer no meio do caminho, porque tinha um mata-burro para passar, a van e agarrar, desceu todo mundo. A van passou, aí eu arranquei com a van e escorrer atrás da van, porque eu não ia perder a oportunidade de fazer isso. Até a pastora Sandra teve que correr atrás da van. Chegamos ali 300 pessoas naquele acampamento. E no momento do louvor, o Senhor falou assim: vou eu curar um jovem aqui dentro. E é uma doença para a morte. Eu falei: Senhor, se eu profetizar que tem um idoso igual eu, é mais fácil. A gente tem artrite, artrose, tem um monte de problema. Mas quando Deus manda falar, tem um jovem aqui dentro. Eu não sabia se era homem ou era mulher. E ele falou: esse jovem é para a morte. Erebede canta labadá. No período do louvor, e Deus falando. Aí a Sandra ia me dar oportunidade. Eu falei assim: meu bem, eu não quero oportunidade. Deixa para o final. Deixa Deus agir. No final da ministração, ela me chamou, me passou o microfone. Eu falei assim: Senhor, eu vou te obedecer, mas eu estou com medo. Talvez você faz até com medo, mas faça na obediência, que não dá ruim não, gente. É certeza que Deus vai fazer. Quando eu peguei o microfone, eu falei: Deus, nessa noite, Ele quer curar um jovem, uma jovem, eu não sei, aqui dentro desse ambiente, e é uma doença para a morte. Eu quero te conhecer, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pensa num silêncio. Até os pernilongos estavam fazendo mais barulho. Aí eu falei: Senhor, mas o Senhor não pediu para falar? E o Senhor se calou. Eu devolvi o microfone, voltei para o meu lugar.
e fale assim: Senhor, o que aconteceu? Eu te obedeci, o Senhor falou que era para fazer. E eu muitas das vezes eu não quero nem fazer, mas se o Senhor mandar fazer, eu tenho que fazer. E de repente, quando eu estava ouvindo o pastor, ele estava dando os recados, os avisos para encerrar o culto, um homem chega até a mim, trazendo um jovem. E quando aquele homem chegou próximo de mim, ele falou assim: esse jovem estava lá atrás. Quando o Senhor ministrou, eu estava lá atrás, eu pude observar. Ele fazia assim, tentando ir em direção ao altar, mas ele não conseguia sair do lugar. Quem é do mundo espiritual que sabe que isso acontece. Ele tentava, esse moço, ele teve uma percepção tão grande que ele viu o jovem tentando sair do seu lugar e vir até a frente. Mas Satanás travou os pés dele. E esse moço traz esse jovem, e quando ele chega perto de mim, eu dou um abraço nele. Esse menino tremia tanto, e esse moço falou: olha como é que está o coração desse menino. Quando eu abracei, pus a mão no coração dele, eu fiquei mais de 15 minutos, não conseguia soltar aquele jovem. Ele chorava. E eu fui entender que uma obediência. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite que Deus está falando profundamente no seu coração a respeito dessa obediência. Você quer ver milagre? Você quer ver Deus agir? Porque, irmãos, se não está acontecendo milagre do seu lado, se você não está vendo grandes coisas acontecer do seu lado, você não está agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quero te dizer essa noite que Deus quer animar a sua fé, e você vai ver milagre. Eu pude ver e contemplar a vida daquele jovem. Talvez nunca mais eu vou ver na minha vida, mas eu sei que a obediência pôde curar uma vida. Feche teus olhos. Senhor, pode adorando. Senhor, pastor, pode subir aqui, em nome de Jesus, em obediência ao Senhor, em obediência ao Senhor. Aqui estamos, Senhor. A tua palavra, ela foi liberada, foi ministrada. Eu não sei aonde ela encontrou um peito, um coração, mas ela encontrou alguém aqui neste lugar. Rabada sibidianda labada canta labada bada. Rebede serebede que tereda labadas. Deus te encontrou essa noite. Deus encontrou você essa noite. Fez eu me apaixonar. Ele. Todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Alguém aqui no nosso meio que se encontra nessa condição, irmãos. Tem gente que fica doido para vir na frente, o diabo trava a perna. Ele fala: se for alguém lá na frente, eu vou. O sinal é esse: se for alguém, eu vou. Eu te desafio. Talvez você se encontra, como diz lá na roça, pastora Bruna, meia pedra, meio tijolo. Talvez você precisa aprumar o corpo, firmar as pernas. Se há alguém no nosso meio que talvez se encontra nessa situação, eu quero um compromisso maior com o Senhor. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que o coração ardeu, queimou. Eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Eu falo que todo dia, se fizer o apelo, eu aceito Jesus, porque eu quero Ele todos os dias na minha vida. Eu quero conhecer você aqui essa noite. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente ao altar. Os pastores vão orar por você. Talvez você se encontre numa situação que você não queria, e essa palavra falou o teu coração: Senhor, eu preciso mais.
Eu preciso obedecer mais. Eu quero te dizer essa noite, neste lugar, que vai ser o primeiro passo que você vai dar da sua vitória, daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Os irmãos podem estar adorando, fique à vontade. No nome de Jesus eu passo para o pastor. Estamos enchendo.